Qual é a primeira coisa que te vem à mente quando você pensa no Vin Diesel? Family. Velozes e Furiosos? Triplo X? Groot? Eu sou Groot. Entre muitas das coisas que você pode pensar ao lembrar do Vin Diesel, provavelmente você não pensa nele como um ator formidável. Aquele ator que tem atuações de Oscar ou que está sempre envolvido em projetos ultra artísticos ou diferentes. Até porque, se você for analisar a carreira do Vin Diesel, desde 2001, quando foi lançado o primeiro Velozes e Furiosos, foram mais 9 filmes da franquia, mais 6 filmes interpretando Groot e 2 filmes da franquia Triplo X, que inclusive já está em pré-produção para o terceiro filme. Isso significa que mais da metade dos filmes em que ele participou nos últimos 23 anos, ele interpretou apenas 3 personagens. Não me entenda mal, eu adoro ele como Groot, admiro o total envolvimento que ele tem com a franquia Velozes e Furiosos, mas ainda assim, nenhum desses papéis exigem performances dramáticas que realmente desafiam um ator. E eu acho que é por isso que talvez muitos de nós subestimemos Vin Diesel. Como eu falei, o primeiro filme da franquia Velozes e Furiosos foi lançado em 2001, mas o que muita gente não faz ideia é que esse filme pode ser considerado um divisor de águas do que poderia ter sido a carreira do Vin Diesel. Isso porque dá pra ver que esse filme marcou a maior parte do tipo de filme que ele escolheria fazer pelo resto de sua carreira. O clássico filme de ação com tiros, perseguições, lutas. Mas eu digo que ninguém faz ideia da importância desse filme em sua carreira, porque poucos anos antes disso, Vin Diesel estava seguindo um caminho bem diferente. Nesse vídeo então, nós vamos explorar como foi o começo da carreira desse ator que já está presente em Hollywood há 30 anos e que foi bem diferente do que é hoje em dia. Em 1995, Vin Diesel, com 26 anos de idade, ainda era um ator desconhecido e em busca de uma carreira em Hollywood. Como qualquer ator em começo de carreira, ele estava sempre fazendo testes e em busca de papéis. E isso acabou o inspirando a escrever o seu próprio curta-metragem chamado Multifacial, o que ele também dirigiu e protagonizou. O nome do filme é baseado na própria experiência dele como um ator naquela época, e tem a ver com o fato de que, para os americanos, ele tem um rosto diferente e difícil de se identificar como um típico americano. Isso é até interessante de se pensar como brasileiro, já que nós somos conhecidos por ser um país mais miscigenado. E já que os americanos têm uma forte influência europeia, ele sempre tinha dificuldades para ser escalado como um típico americano. É como se ele estivesse sempre em um limbo e nunca se encaixasse com o perfil que os agentes de elenco estavam buscando. 2 anos depois disso, ainda em busca de espaço na indústria cinematográfica, ele escreveu, dirigiu e protagonizou mais um filme, dessa vez um longa-metragem chamado Instinto Assassino. Ambos, Multifacial e Instinto Assassino, são o oposto do que falamos no início do vídeo. São dramas que exigem um trabalho mais delicado e intenso por parte do ator, e é exatamente o que você encontra na atuação do Vin Diesel nesses filmes. O bom trabalho de Vin Diesel nesses 2 filmes chamou a atenção nada mais nada menos do que a de Steven Spielberg, o que o fez escrever um papel especialmente para o filme O Resgate do Soldado Ryan. Finalmente, o trabalho árduo de Vin Diesel estava começando a dar frutos, e logo no ano seguinte, O Resgate do Soldado Ryan, ele fez uma das vozes principais na incrível animação O Gigante de Ferro. Até então, Vin Diesel tinha começado a desenvolver uma carreira que não era a típica carreira de um astro de ação. Cada um de seus filmes eram bem diferentes um do outro. Um curta e um longa-metragem produzidos pelo próprio Vin Diesel na cena do cinema independente, um drama de guerra e uma animação. No ano seguinte, em 2000, ele continuou a diversificar os seus papéis e participou de 2 filmes. O primeiro se chama O Primeiro Milhão, em um papel coadjuvante com um elenco que conta com vários atores famosos como Ben Affleck e Giovanni Ribisi. Ele interpreta um jovem dentro de um grupo de colegas no mercado financeiro que, em busca de posições melhores, se enfiam cada vez mais em um negócio ilegal. O outro filme que ele participou em 2000 é o elogiado Eclipse Mortal, uma ficção científica que se passa em um planeta deserto após a nave espacial em que o personagem que Vin Diesel está é atingida por uma chuva de meteoros. Pela primeira vez, Vin Diesel é o protagonista de um filme de ação. E mais do que isso, um filme de ação bom. No ano seguinte, além de estrear em Velozes e Furiosos, também como um dos protagonistas, ele é parte do elenco do filme Filhos da Máfia, que, como o próprio nome já diz, se passa no universo dos mafiosos e tem nomes grandes no elenco, como John Malkovich e Dennis Hopper.
O sucesso de Velozes e Furiosos já era tão grande que o estúdio decide lançar o filme logo após a estreia de Velozes e Furiosos, porque o nome de Vin Diesel já estava atraindo a atenção das pessoas. No ano seguinte, em 2002, Vin Diesel já começava a dar sinais do tipo de filme que estava interessado em fazer. Em 2002 ele fez Triplo X. Em 2003, O Vingador, um filme de ação e suspense que envolve uma história já bem clichê para filmes de ação. Um ex-agente da Narcóticos que busca vingança pela morte de sua esposa. Em 2004, ele estreia a continuação de Eclipse Mortal com o filme A Batalha de Riddick. Isso significa que enquanto os 5 primeiros filmes de Vin Diesel eram de gêneros e estilos bem variados, todos os próximos eram filmes que envolviam ação e tinham Vin Diesel como um protagonista mais clássico desse gênero. A carreira dele, em pouco tempo, mudou tanto que o próximo filme seria mais um indício de como ele estava se tornando mais um clássico herói de ação. Em 2005, ele estreou a comédia Operação Babá, um filme da Disney em que ele interpreta um agente secreto que tem como missão proteger uma família de vilões mal intencionados. A sua imagem como um ator de ação e não um ator dramático já estava começando a ficar tão mais clara que, assim como Schwarzenegger em Um Tira no Jardim de Infância, Stallone em Pare Senão Mamãe Atira, The Rock em Treinando o Papai, ou Dave Bautista em Aprendiz de Espiã, ele estava fazendo uma comédia que brincava com a sua própria imagem de durão, o que, por mais estranho que seja, parece deixar mais marcado ainda o status de herói de ação de um ator. O próximo filme dele, de 2006, tem provavelmente a melhor atuação da sua carreira, um drama jurídico chamado Sob Suspeita, dirigido por Sidney Lumet, um dos diretores mais conhecidos e respeitados que Hollywood já teve. Voltando às suas origens, Vin Diesel tem a chance de mostrar seu potencial para filmes mais sérios e interpreta um mafioso que defende a si mesmo no tribunal. Esse talvez tenha sido seu último flerte com dramas e papéis mais sérios. Não apenas ele já estaria fazendo filmes de ação novamente em menos de 2 anos com Missão Babilônia, no ano seguinte já estaria novamente na franquia Velozes e Furiosos. E o resto é história. Vin Diesel teve um caminho parecido com o de atores como Tom Cruise e Liam Neeson, atores dramáticos talentosos que em algum momento de suas carreiras optaram por fazer mais ação e menos drama. Talvez façam essas escolhas pelos desafios diferentes que esses filmes trazem. Enquanto com drama eles têm que fazer um trabalho mais interno e introspectivo, com filmes de ação eles podem explorar mais as suas fisicalidades e desafiar seus próprios corpos em cenas de ação e lutas. Talvez façam isso mais pelo dinheiro, já que esses filmes rendem bem mais bilheteria do que dramas. Ou talvez isso simplesmente façam se sentir melhor e inflem seus próprios egos. Seja qual for o motivo, tudo o que podemos esperar é que atores como Vin Diesel escolham filmes de ação interessantes para fazer. Até porque, não é só porque é um filme de ação que tem que ter menos qualidade ou ser menos interessante. Na verdade, é sabendo que temos atores bons como protagonistas que eu fico cada vez mais exigente com os filmes de ação que eu assisto. Fala aí pra gente qual é o seu filme de ação favorito do Vin Diesel e se você concorda com a nossa visão da carreira que ele teve até aqui. Nos vemos nos comentários.